Ô, desbravadora, obrigado, viu? Tá gravando? Foi um teste para ver se você era proativa. Obrigado mesmo. Como que é o teu nome? Samira. Tá certo, Samira, muito obrigado. Vocês estão bem, gente? Sim. Mais da metade tá ruim, hein? O que aconteceu com vocês, gente? De que ensinaram aquele letra gigante? Da igreja. Da igreja? Nossa, tô precisando de um desse aqui, tô ficando meio cego. Não enxergo mais nada Da igreja não, ultimamente. fica lá. Descobri que eu tenho uma mancha na minha visão, que sempre teve, parece lá, mas eu nunca percebi. Eles chamam de mosca volante. Aonde meu olho vai, a mosca vai junto, ela me persegue, né? Aí dizem que pode ser descolamento de retina, um monte de coisa assim, né? Mas não, porque senão ainda estava pior, né? Tá muito tempo sem mosca no meu olho. Então se eu não enxergar muito bem você, é que eu não enxergo muito bem mesmo, acho que eu devia usar óculos. Vou deixar de ser desobediente e começar a usar óculos, né? Queridos, eu espero que você tenha tido uma boa noite, descanso. Eu espero que você tenha tido. Mas se você não teve, fica tranquilo que hoje é outro dia. Essa noite pode ser pior, acredite. Então, não fique choroso nem triste pelo que passou, porque pode ficar pior ainda. As coisas podem ficar pior. Se hoje você foi mandado embora, acredite, você pode ainda ser prejudicado ainda mais hoje. E se aconteceu coisa ruim, acredite, nesse mundo acontecem coisas muito ruins. Coisas ruins. Sabe que hoje em dia existe uma manipulação religiosa que, querida, só porque eu comecei a falar, a criança começa a chorar agora? Samuel, presta atenção, hein? Hoje existe uma manipulação religiosa que ela é totalmente nítida, para todos querem ver. Sabe que todo movimento religioso surge da seguinte forma. Todo movimento religioso surge assim. Existe uma pessoa que se autonomeia, profetiza ou profeta. Essa pessoa diz que tem uma experiência mística com Deus. Essa experiência pode variar em várias perspectivas. Pode ser uma visão, pode ser um sonho, pode ser um encontro físico com alguém espiritual, pode ser de várias formas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quantos aqui conhecem o mormonismo? Os mormons, eles têm uma origem profética, né? Joseph Smith diz que teve uma visão. Na verdade, ele disse que viu o anjo. O anjo apareceu para ele. E o anjo disse o seguinte: olha, eu vim aqui para te trazer umas placas de ouro que constam nela a história da humanidade, e essa aqui é a palavra de Deus. Então Joseph Smith recebe, e a história diz que estava ele e mais 3 amigos nessa situação. Mais 3 amigos. Só que a placa de ouro estava escrita com letras egípcias, hieróglifos. Ele não sabia, ele falou para o anjo, como que eu vou ler isso aqui, cara? Aí o anjo falou, não, vou te dar um cristal agora. Aí então Joseph Smith pegou o cristal, e através daquele cristal, quando ele colocava o cristal, fazia igual o Google Tradutor. Na hora já aparecia ali em inglês. E aí, então ele começou a copiar isso. Só que, primeira vez que meu filho me ouve pregar. Até hoje, né, filho? O pai está esquecendo alguma coisa? Eu acho que é isso que ele está falando. Pai, você está falando errado. Mas não acho que não, né, filho? Tá certo. E Joseph Smith, ele disse que depois que ele terminou de escrever o livro dos Mormons, as placas de ouro sumiram. Misteriosamente elas sumiram. E até hoje o mormonismo não sabe explicar onde foi essa placa. Muitos dizem que o anjo buscou de volta porque não precisava mais, já está aí o livro de Mormon. Eu não estou falando isso para ridicularizar religião nenhuma. Eu estou falando isso para vocês entenderem como geralmente surge uma religião. Geralmente é de alguém falando que teve uma experiência mística. E hoje eu gostaria de falar disso para vocês. Experiências místicas. Sabe que eu gosto muito de estudar a história da religião. Gosto muito da área sociológica, de tudo isso.
E Max Weber, que foi o pai da sociologia, ele dizia que toda religião, na verdade, ela é necessária, mas ela não passa de uma manipulação social, de um mecanismo de manipulação de massa. E durante muito tempo, o mundo acreditou que isso era verdade. Durante muito tempo, observe só, o que a igreja apostólica romana fez durante muitos anos, fazendo pessoas não terem acesso à Bíblia, fazendo com que pessoas se vinculassem totalmente a sua salvação à igreja, e escravizou a mente de muita gente durante muito tempo. Aí no período do iluminismo, começa a surgir um monte de gente pensando diferente. Aí Voltaire chega e diz o seguinte, Voltaire diz o seguinte: havia uma criança que tinha dúvidas sobre o que tinha no armário. E ela falava: mãe, deixa eu abrir o armário. A mãe falava: não abre esse armário, porque se você abrir esse armário, um tigre vai sair e vai arrancar a tua cabeça fora. Meu Deus do céu, não vou abrir esse armário não. Imagina, você abriria o armário, você? Filho da Ana. Gente, a Ana toca piano. Quem vai convidar a Ana para tocar piano aqui? A Ana tocou muito tempo piano na congregação cristã. Ela toca por partitura. Alguém precisa introduzir ela aqui, tá? Viu? Viu, igreja? Não sei quem é o responsável, mas alguém precisa fazer isso, tá? Vamos delegar funções aí que a igreja fica rica. Talentosa? E então, gente, para de olhar para ela, ela está ficando vermelha. Acontece que todo movimento religioso geralmente surge com essa ideia de que o indivíduo teve uma experiência mística religiosa. Eu poderia montar uma igreja também. Eu tive várias experiências místicas na minha vida. Por exemplo, posso contar para vocês aqui? Vou contar várias para vocês. Conto várias para vocês. Uma vez eu fui comportar lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Sempre fui comportar lá, porque lá o povo dá mais dinheiro do que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo ninguém compra livro, não. Mas no Sul o povo compra mais livro do que aqui, acredite em mim. Compra. Isso é verdade. E aí eu comportando lá, só que numa noite eu dormi e naquela noite eu tive um sonho. Eu estava naquela rua onde eu estava, na cidade de Farroupilha, na igreja central de Farroupilha. Tinha uma rua assim, uma rua que uns 3 quarteirão para frente tinha um cemitério, e mais 2 quadras para frente tinha um bar. E aí, essa rua eu conhecia, porque eu sempre pegava ela para ir vender os livros lá. E eu estava naquele sonho, e eu fui ligar para minha mãe, no orelhão na frente do cemitério. Então, no sonho, eu pego o telefone e estou ligando para minha mãe. Então aparecem 3 caras vindo na minha direção. E sabe aquele filme que você vai ser assaltado? Imagina, gente, eu não tinha nenhum tênis direito para vestir. Que eles me assaltaram? Não tinha nada, só se eles levaram a revista Vida e Saúde que eu tinha na bolsa. Aí eu senti, assim, deu aquele calafrio, e eu larguei o telefone no sonho e saí correndo. Mas saí correndo, tem aquele pinote assim, eles correndo atrás de mim. Até que eu entrei no bar, fiquei lá dentro, e eles ficaram lá fora. E o sonho acabou. Só que no outro dia, acordei, e eu fui ligar para minha mãe, porque minha irmã estava doente, né? Eu fui ligar para minha mãe. Então eu liguei para minha mãe e estava falando com a minha mãe. Aí quando eu dei tchau para minha mãe, eu olhei para trás e vi quem estava vindo. Adivinha quem estava vindo? Os 3 mesmos caras do sonho. Não foi um déjà vu. Eu sonhei com aqueles caras. Eu sonhei exatamente com eles. Só que agora não deu tempo de arrepiar. Eu saí correndo antes de arrepiar. Eu falei, vai que na vida real não dá certo. Saí correndo, os caras correndo atrás de mim. E eu entrei no bar, e o dono do bar viu que eu estava assustado. Ele logo saiu para fora assim, né? Um alemão lá. Saiu para fora e os caras ficaram lá fora. E eu não queria sair. Eu falei, moço, eu não vou para casa, não vou. Gente do céu, que susto. Naquela mesma situação, naquelas mesmas férias, eu tinha 16 anos de idade. E eu estava liderando um grupinho de comportores ali. Só que naquele dia eu estava voltando para casa, voltando para a igreja, que a gente estava no Eric, na parte de cima, assim, como é o nome? Na parte de cima da igreja, onde dá para ficar assim. Terraço, mas era coberto, tal. Sótão.
E então eu fui para a igreja. Quando eu entrei na igreja, eu entrei e aí eu comecei a andar. Sabe que todas as casas, geralmente, antigamente faziam a casa assim, tinha um corredor na direita, né? E um corredor na esquerda. Poucas construções não são assim. Hoje mudou muito, né? Hoje mudou muito. E eu vinha pelo esse corredor da esquerda, assim, que dava acesso à escada no fundo da igreja, que a gente subia lá em cima. Só que na hora que eu entrei, assim, no corredor da igreja, sabe quando você sente aquele um troço ruim passando por você, assim? Já sentiu isso? Fica olhando pro pastor. Você sente que alguma coisa passou por você. Não, é exatamente isso. É aquele negócio assim, Foi você fala, não. que é isso, meu? Eu já gelei. E os comportores estavam tudo lá em cima. Quando eu subi, quando eu terminei de subir as escadas, adivinha? Tinha um menino endemoniado lá. Nunca mais esqueci o nome dele. O nome dele era Ike. O Ike estava endemoniado lá e a lâmpada assim, ó, balançando. Sabe aqueles pinguelos de luz que tem assim? A lâmpada balançava assim. E as coisas se batiam. E todo mundo, os comportadores chorando no canto, com medo do menino. O menino quebrando tudo que tinha lá, jogando tudo para cima, falando grosso. Cheguei ali naquela situação, aí eu pedi para todo mundo ser rodeado dele, a gente começou a orar, e aquele menino se acalmou, e aí eu fui conversar com ele depois, né? Eu perguntei para ele o que estava acontecendo, e então ele abriu a mala dele. Dentro da mala dele, ele levou para a campanha de comportagem uma revista pornográfica. E dentro da mala dele havia um pacote de cigarro. Menino adventista. E aí eu falei, você tem dúvida por que está acontecendo isso com você? Aí eu falei para ele, agora você vai embora para sua casa, que a gente não pode ser prejudicado por causa de você. Você quer se perder com o diabo? Vai com ele para lá. Não fica do meu lado não, eu falei para ele. Vai embora. A gente ligou para o pai dele, e o pai dele veio buscar ele. O pai dele não gostou muito não, né? Mas, querido, se você tem um problema, se você está doente, como você vai curar outro? Você sai lá para comportar e falar de Jesus para as pessoas, como? Você está doente. Você que precisa de ajuda, vai se tratar primeiro. Vai cuidar do seu problema primeiro. E desde então, aquele grupo de comportores começaram a me tratar diferente. Sabe, com um respeito assim, excessivo. Quando eu falava, eu tinha 16 anos de idade. Eu lembro que já tinha uns teologando velho lá. E na hora do culto, que eu abria a Bíblia para falar, ninguém olhava para lugar mais nenhum. Ficava assim, ó. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que havia alguma coisa em mim diferente que fez o Espírito ir embora. Porque enquanto eu não cheguei, o Espírito não foi embora. Na minha igreja, no Jardim Centenário, em Ribeirão Preto, eu costumava pregar. Geralmente os jovens da igreja eu pregava sempre, né? E havia uma irmã, a irmã Otone. A irmã Otone, ela via assim, pregando, gostava muito. Até que um dia aconteceu um outro caso lá, que eu estava cuidando do som da igreja, e entrou uma pessoa, porque ouviu a música, um senhor alto, negro, assim, bem alto, e ele sentou no fundo da igreja. Eu sempre fui muito assim, de chegar, cumprimentar. Aí sentei do lado dele e falei assim, seja bem-vindo, o senhor entrou por causa da boa música? Ele falou, não, eu entrei aqui porque eu preciso ser liberto. Aí eu já gelei, né, meu? Falei, ô louco, esse cara tá falando, misericórdia, liberto do quê? Aí ele falou assim, o meu irmão, aí ele falou o nome do indivíduo, né? Que não era irmão nenhum, era um espírito que não vale a pena falar, não, mas o meu irmão, quando ele entra em mim, eu já entrei em igreja assim, parei ventilador de ferro na mão, batia no pastor, e eu assim, com a mão do cara, gente, eu queria ser teletransportado na hora ali, mas não. Aí eu falei, não, mas você entrou no lugar certo, porque se você veio buscar libertação, aqui é a casa de Deus, e Deus vai trazer libertação na sua vida. Na hora que eu falei isso, gente, pra quê? O homem estava sentado do meu lado e falei assim, ó, nossa, eu gelei, eu cortei, travei. Aí eu falei, Senhor, não deixa nada acontecer aqui, né? Aí aquele homem levantou e falou assim para mim, olha menino, você é muito forte, porque meu irmão veio aqui e não entrou em mim.
Mas na hora eu percebi que era o diabo falando através dele, né? Porque quem é forte para lutar com o espírito? Ilusão. Ninguém tem poder para lutar contra o espírito, você é a carne. Você não tem poder. Menos eu. Aí eu falei assim para ele, não fui eu, não sou forte, é porque essa aqui é a casa de Deus, e onde a luz, as trevas não predominam. Amém. Aí ele levantou, e por coincidência, a irmã Otônia estava no banco da frente. A irmã Otônia, a partir daquele dia, ela tinha um calombo na mão, sabe? Um calombo, um osso que saia para fora, essa coisa meio feia, sabe? Aí terminava o culto, era muito novo, 14, 15 anos de idade. Ela vinha assim, Rafael, por favor, beija que vai curar meu calombo, beija que vai curar. Eu falei, irmã, que você está arrumando? Que beijar teu calombo? Para com isso, irmã. As pessoas começam a divinizar indivíduos, começam a colocar eles em um patamar que é irreal, começam a colocar eles em uma situação de adoração. E sabe que isso é confortável? Isso é confortável, por quê? Porque quando você tem um líder espiritual que tem esse contato com Deus, você fia a sua salvação nele. Você vai colocar todos os seus problemas sobre ele, porque ele resolve, é mais fácil do que você direto com Deus. É muito mais fácil. E eu chamo isso do sacrifício do intelecto. A pessoa deixa de pensar para outro pensar no lugar dela. Observe como funciona a maioria das igrejas, não é só igreja adventista, a maioria das igrejas. Os irmãos querem que o pastor decida por ele. O pastor que tem que decidir se o cinema é certo ou não. O que o pastor falou, acabou. Gente, que mundo que a gente vive. Desde quando que um pastor fala é a verdade? Desde quando? Até ele cometeu um pecado e você descreditou? Porque pode acontecer. Agora, você confia em um líder espiritual? Ou você confia em Deus? Você confia em um pastor, coloca a sua fé em um pastor, ou confia em Deus? Devemos respeitar os pastores? Devemos. Devemos apreciar e valorizar todas as ações dele como líder espiritual? Sim, só que ele não é Deus. Ele não é Deus. E mesmo que alguém tenha realizado alguma coisa miraculosa em algum lugar, mesmo assim, ele não é digno de adoração nenhuma e nem de nenhuma submissão intelectual. Sabe por quê? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque no meio dos adventistas costumam surgir uns caras doidos. Sempre surge uns doidos que acham que descobriu a nova verdade, que tudo que estava para trás estava errado, e agora ele vem aqui ensinar para a gente o que é certo. E aqui, olha, nós estávamos enganados, olha aqui, a Trindade não existe. Deixa eu explicar para vocês, é uma nova verdade que vem aqui. Ele descobriu a roda. Vou ensinar para vocês isso aqui, porque a igreja apostatou, tá vendo os jovens? Olha lá, foi para balada, essa igreja está amaldiçoada. Então quer dizer que você pecou e está amaldiçoada? Esquece, filha, segue seu pecado para lá. A igreja não está amaldiçoada não por causa do pecado de um. Não é assim que funciona. Você não pode pegar a história de Acã e aplicar em tudo, porque Deus não trata uma situação como todas. Não é assim. Existem situações específicas e situações que são diferentes. Por exemplo, Israel sempre teve seus altos e baixos, certo? E mesmo no período de glória de Davi, havia pecado em Israel? Do próprio rei. O rei desejava a mulher do outro, e nessa ânsia de ter o que era do outro, chegava até matar. E o reino estava abençoado. E Deus falou assim: olha, esse é o homem segundo o meu. Opa! Então quer dizer, se existe pecado na igreja, que ele está amaldiçoado? Não, querido. Não é assim que funciona. Nós não temos direito, a não ser que Deus falou diretamente isso para você. A não ser que Deus tenha aparecido para você e falou: olha assim, irmão João, essa igreja está amaldiçoada, sai dela, para jogar água dentro dela, vai encher, vai inundar ela. Se ele não falou, não fica inventando o que Deus falou. Uma vez eu vi uma pessoa pregar, gente, olha isso aqui. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso vai trazer saúde espiritual para vocês. Eu vendo uma pessoa pregar na igreja, pessoa pregando, e ela falou assim: porque o Senhor me revelou. Opa, esse negócio do Senhor revelar é complicado, hein?
qualquer impressão que a pessoa tem, ela fala: o Senhor me revelou. Qualquer pressentimento que ela teve: o Senhor me revelou que vai acontecer isso. Queridos, a gente não pode pautar a nossa vida espiritual em sentimentos, em percepções, nem seu nem de nenhum outro que se considere santo. Um indivíduo adventista chamado David Koresh, ele juntou um grupo de adventistas insatisfeitos com a igreja, e ele começou a pregar para esse grupo que a igreja adventista havia se apostatado, que havia virado Babilônia, por várias questões, porque havíamos abandonado os preceitos sagrados de Ellen White, blá 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 blá, muitas outras coisas. Só que ele era assim, ele acreditava na poligamia, porque sempre tem uma loucura no meio, acredito, sempre tem. Então ele juntou um monte de criança na casa, um monte de mulheres, numa casa no Texas, uma cidade chamada Waco. Você pode entrar lá no Google, lá, coloca assim, David Koresh, Waco. Esse cara era adventista, ninguém fala, mas era. Esse cara era adventista. E aí então, o governo descobriu que lá tinha mais ou menos umas 30 pessoas naquela casa, fortemente armadas. O cara comprou fuzil e levou para dentro da casa, porque eles estavam dispostos a fazer uma guerra por causa da fé deles. Porque David Koresh disse que teve uma visão. Então ele teve uma revelação de Deus, e que eles tinham que se reunir naquele lugar, porque eles iam ser arrebatados para o céu. Então, até que o governo americano interviu e matou todo mundo. Aí depois o governo que é errado. Se enche de fuzil R15 na casa, fecha tudo a casa e começa a dizer que vão fazer guerra se for possível. Eles começaram a atirar no exército americano. Aí você já viu, né? Adventista. E lá na Califórnia, um grupo que não era adventista, que eles eram chamados The Heaven's Gate. Esses ficaram muito famosos, porque esse indivíduo, ele dizia o seguinte para os súditos dele, dizia o seguinte: olha, o cometa Hale-Bopp, quantos lembram aqui do cometa Hale-Bopp que ia passar? O cometa Hale-Bopp fez história, ia passar, e todo mundo estava esperando o cometa Hale-Bopp passar. E esse indivíduo, antes do cometa passar, começou a pregar que ele havia sido arrebatado por seres espirituais. Esses seres espirituais falaram assim para ele: olha, é o seguinte, o cometa vai passar e essa é a oportunidade da humanidade de se salvar. Então quem ouvir a sua pregação e ir com você lá em tal lugar, e o cometa vai passar e vai levar vocês. Então muitas pessoas, acho que 38 pessoas se juntaram na casa, todos uniformizados, e a ideia dele era a seguinte: olha, todo mundo tem que tomar um veneno, porque a gente tem que desmaterializar, tem que sair da matéria. A matéria é ruim, então a gente vai sair da matéria e o cometa vai passar e vai nos levar para o céu. Os 38 morreram. Sabe por quê? Porque ouviram a voz de um homem. E se você vê o resumo de todas essas pessoas que morreram ali, eram engenheiros, médicos, pessoas estudadas. E esse aqui da Guiana, lembra do da Guiana aqui? Que ele reuniu 1000 pessoas, 1000 seguidores. E esses 1000 seguidores era assim, todo mundo tinha que viver lá dentro do negócio dele. E ele geralmente tem questões sexuais envolvidas. Geralmente. Então eles abusavam uma da mulher do outro, uma coisa assim. Ele era o sumo sacerdote, então ele podia se deitar com a mulher que ele queria. Legal, né? Parabéns para você. E acredita, tem gente que ainda acha que está certo. Então até que um homem tentou fugir. Ele falou: isso está errado, ele tentou fugir. Quando ele tenta fugir, descobre que ele está tentando fugir, pegam ele e levam para o meio. E esse indivíduo, eu falo o nome dele, você não precisa pesquisar sobre isso não. Ele abusa sexualmente desse homem ali. Ele fala assim: agora o que tem dentro de você é divino, agora você nunca mais vai. Traumatizava as pessoas assim. E foi o maior suicídio coletivo da história do mundo. O que aconteceu aqui na Guiana Francesa, um grupo de religiosos americanos que se mataram. Agora a pergunta que eu tenho a você: a sua fé está baseada em quem? Em um pastor? Sua fé está baseada em uma pessoa que teve alguma experiência mística?
A sua fé está baseada na sua mãe, no seu pai? A sua fé está baseada na vida ou no exemplo de um ancião? É nisso que sua fé se baseia? No que o pastor te disse, ou que a pessoa que te deu estudo bíblico falou para você? Queridos, entendam que todos nós somos sujos, todos nós somos pecadores, nós somos doentes em tratamento. Não estabeleça a sua fé em algo que é volátil, que é vulnerável. Eu vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias nesse momento, no livro de Mateus. Você abre o livro de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 1. Você sabe que não existe ninguém nesse mundo, que tenha poder em si, para curar o teu problema. Não existe. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, que se você acredita que a minha oração vai mudar a tua vida, esquece, meu. Para de mistificar as coisas. A gente tem o costume de mistificar. Tudo é místico. Não, o pastor vai vir aqui, ele vai orar, ele vai impor as mãos sobre mim. Ele vai... Para com isso, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A oração do pastor não cura ninguém. É a sua oração sincera com Deus e Deus te cura. A sua oração dos outros, não. A sua oração do pastor para te curar, nem para resolver teu problema, para libertar você, não precisa. Ele pode interceder por você, mas se você orar de todo o coração, Deus vai te ouvir. Tá bom? Não precisa você encontrar um super-herói espiritual que vai salvar você. Não precisa. Você já tem um e ele é Jesus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente critica muito os católicos. Mas basta o pastor Bulhão aparecer que a gente se joga para encostar na calça dele. Você está filmando o cabelo dela. Fica uma idolatria do indivíduo. Muita gente critica o pastor Bulhão porque depois dos sermões ele não fica para comentar ninguém. Por que não fica? Porque o povo começa a idolatrar o indivíduo que fez alguma coisa. Eu lembro que eu me choquei uma vez que eu fui num aniversário do IASP. Lembra que tinha um aniversário do IASP, não tinha música? E era o lançamento do CD do Novo Tom, Brilhar por Ti. Senhor, eu quero brilhar por... Eu achava lindo o Leonardo Gonçalves cantando, na época que ele cantava no Novo Tom. E aí, viu, Constância? Na época que o Leonardo Gonçalves cantava no Novo Tom, ele cantava essa música, Brilhar por Ti. E o Léo, ele cantava uma música que todos vocês devem conhecer, assim, a minha esperança. E naquela época não se fazia muito melisma, sabe? Eu quero erguer. Ele fazia os melismas no final. As meninas entravam num colapso assim naquele aspe. E eu vi uma situação lá, uma menina fazendo uma coisa lá no meio daquele. Que eu falei, mas tá endemoniado, não é possível fazer um negócio desse. Eles idolatram a pessoa e depois fala que o cara é metido. Quem deixa o cara metido é a gente, que fica idolatrando que o indivíduo faz algo para Deus. Vai lá, bate palma, se joga, fala, cara, você é o máximo. Que isso, gente? A gente idolatra eles. E depois que fala que eles é metido. A grande verdade é que a gente gosta disso. A gente gosta de ficar idolatrando as pessoas. Eu morei nos Estados Unidos um tempo, e geralmente quando o pessoal ia pra lá cantar, esses cantores, tudo, a gente levava eles para conhecer Nova York e tal, né? E uma vez, eu caminhando na frente da biblioteca de Nova York, aquela biblioteca famosa, que tem os dois leões na frente, que aparece no filme Um Dia Depois de Amanhã, que o pessoal entra lá dentro para se proteger, aquela biblioteca. E tinha muita gente assim, e eu tentando passar com o pessoal que eu estava guiando. Quando eu passo assim, um monte de fotógrafo, sabe? Eu passo no trombo com uma pessoa muito magra. Que o ombro dela bateu no meu ombro, parece que eu comi uma, sabe, deu uma pontada aqui assim. Adivinha quem era? Paris Hilton. Trombou em mim e eu fiquei bravo ainda, porque eu não vi, depois que vi que era ela. E daí? Olha, gente que morre por causa de um artista. Minha esposa de lua de mel, a gente no aeroporto, abraçadinha. Sabe como que é lua de mel? É aquela coisa, né, grudada assim, de mochilinha, sabe? Aí, tava de mochilinha ali. Aí a Regina Duarte estava na nossa frente na fila, assim, né?
E sabe quando a pessoa fica olhando para ver se você nota ela? Eu fico tipo assim, você não sabe quem eu sou? Geralmente as pessoas pedem autógrafo pra mim, né? Aí eu olhei assim, aí agora minha esposa falou, ela falou bem que era assim, falei, pessoa, eu vi que ela estava querendo ganhar uma, sabe? Uma bajulada. Sabe, a gente tem que largar a mão disso. Parar de ficar idolatrando os outros. Isso faz mal para a vida espiritual sua. Sabe por quê? Porque você acha que sempre o outro é o herói espiritual e você é o miserável. Você é o miserável. Porque aquele irmão tem poder. A oração daquele irmão é poderosa. Toda oração é poderosa, querido. Toda oração sincera é poderosa. Todo crente sincero é poderoso, porque o poder não é dele, é de Deus, amém? Não existe essa nivelação que a gente costuma fazer. As igrejas pentecostais nivelam assim: se você fala em língua, você tem espírito. E a gente nivela de outras maneiras. Por exemplo, se a pessoa canta muito bem, a gente coloca ela lá em cima. Coloca lá em cima. Vamos citar um exemplo aqui. O Ronaldo Fagundes. Parece ser assim. Ainda com aquela voz. Até hoje eu tento imitar, não consigo. O indivíduo está fora do novo tempo agora. Porque teve um problema moral. Porque todo mundo é sujeito a ter. E ele não é nenhum herói. Ele é um ser humano como você. E ele errou. E a comoção do meio adventista contra a atitude dele é horrível. Parece um bando de carniceiro que não pegar no pescoço de alguém. Como se a gente fosse digno de julgar o indivíduo. A história que se ouve que estava bem mal, né? Bem, imagina, né? Você durante tudo é cantor do Arautos do Rei, narrador de tudo que fazia no Novo Tempo. De uma hora para outra você comete um erro, infelizmente não pode mais ser uma pessoa pública, e então você é chutado de escanteio e os olhares comem solto na igreja, hein? Ó. Ah, sabe aquela ali, pastor? Ó, aquela ali teve filho antes do casamento. Fornicou. Falou assim pra mim. Eu falei, e daí, mano? E daí que ela fornicou? Vamos cuidar da própria vida. Não é certo, nada de errado disso que eu estou falando. Agora é pior ainda, você querer fazer com que outros sejam cada vez mais pisados por algo que ele cometeu no passado. Nós não temos direito de fazer isso. Mas geralmente a gente faz isso pelo desejo de nivelamento espiritual que é comum em nosso meio. É muito comum isso. Sabe, tem gente que fala assim, nossa, mas você é muito espiritual. Gente, todo mundo é espiritual, você é espiritual também. A diferença é que eu estou fazendo um discurso aqui. A diferença é que eu estou com o microfone na mão. Eu não sou melhor que você. E eu sei que eu não sou melhor que você. Eu minto também. Às vezes eu sou falso também. Deixa eu falar mais uns pecados aqui. Às vezes eu fico bravo no trânsito, meu. Quero subir lá. Se tivesse um trator, eu esmagava todo mundo. Verdade. Fico desse jeito. Mas esposa, calma, linda. Fala, é um absurdo esse cara. Fico nervoso. Eu não xingo ninguém, porque não é costume meu, não é hábito. Mas que eu fico nervoso, eu fico. Eu fico dentro. Rabugento, sabe assim? Fico. Esse trânsito me deixa louco. Tenho muitos outros defeitos. Não sou uma pessoa tão paciente como deveria ser. E eu sou pastor. Agora você vai ficar pautando a sua vida espiritual em mim? Me desculpa, cara. Você está lascado. Pauta a sua vida espiritual em pessoas que você vai se dar mal. Porque quando você se compara com pessoas, você se compara com porcos. Mas você tem que se comparar com Cristo Jesus. Amém. E essa é a comparação que te leva para cima. Essa é a comparação que faz você não diminuir os outros e entender quem você é. Mateus capítulo 8, verso 1 diz assim: quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Opa, vamos entender o que acontece aqui. Tem um leproso, um cara cheio de ferida, uma doença terrível. Ele era banido da sociedade, porque hanseníase passa às vezes até pelo ar. Perigoso, o pessoal não quer nem entrar em contato. Então Jesus está ali e uma multidão segue Jesus. E o leproso chega para Jesus, tem a petulância de chegar perto de Jesus e diz assim para Jesus: Senhor,
se o Senhor quiser, você pode me curar. Vamos entender essa frase desse leproso. Primeira coisa, naquele período bíblico e até o período anterior, quem tinha lepra não podia ser curado, e nenhum médico podia tratar quem tinha lepra, porque lepra só Deus podia curar, só Deus. Se o médico tentasse tratar um leproso, ele era banido da sociedade, ele deixava de exercer medicina. Ele podia tentar, porque senão é uma blasfêmia. Era como se ele estivesse colocando no lugar de Deus. Aí então Jesus passa e o leproso fala: Senhor, se você quiser, você pode me curar. O que ele está dizendo? Você é Deus. Por isso que a Bíblia disse, e dizendo, adorou, porque ele está reconhecendo que Jesus é Deus. Fala: se você quiser, você pode me curar. E o texto bíblico diz assim, que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Eu gostaria de perguntar para você, por que Jesus, ao invés de falar, fica curado, vai no tanque, dá uma cuspida, passa nele na ferida dele, por que Jesus tocou aquele homem? Não tinha outra pessoa melhor para ele tocar? Ele podia tocar a adúltera, né? Podia tocar o cego, que é menos nojento do que o leproso. O cego é menos nojento. Ontem comecei a contar aqui a história de Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau, assim que eu comecei a pregar lá, quando fui ser comissionário, o cheiro do local onde eu pregava era tão horrível, que dá vontade de vomitar. Por quê? Lá em Guiné-Bissau, isso em 2007, né? Não sei se é diferente hoje, mas as pessoas andam na rua e dá um piriri nelas, elas abaixam e fazem, é desse jeitinho mesmo, tá? Às vezes bate no canhar, desse jeitinho, e se limpam com as mãos. Se limpam com as mãos, assim, ó. Assim. Limpa com a mão. E aquele fedor que está me incomodando. Mas eu falei, gente, eu sou evangelista, não posso ter nojo das pessoas. Eu sou evangelista, gente, não posso ter aquele fedor. E as pessoas iam me cumprimentar no final do culto, eu cumprimentava todo mundo. Antes de cumprimentar, o pessoal fazia assim para mim, ó. Só que eu não sabia da malandragem deles. Eles faziam assim para mim, não, dá a mão aqui, pastorzão, depois dá a mão aqui, daqui. É que o pastor fala, não, olha, não cumprimentem eles, porque eles se limpam com a própria mão e tal. Aí eu falei, valeu, pastor, você não tem ideia quanto coliforme fecal tem dentro do meu estômago agora. Mas continuei cumprimentando, coliforme fecal ou não, né? Porque não muda nada, já tinha consumido bastante. Perdi o nojo. Cumprimentava, ia assim para casa, me mergulhava no álcool. Por quê? Tudo bem. Deixa as crianças, gente, deixa as crianças. Tô falando assim, depois que a gente vira pai, a gente fica todo permissivo, né? Antes, o que essa criança tá fazendo aqui? Cadê o pai dessa criança? Agora eu com medo do meu dar uns gritos, já falei, não, deixa as crianças, irmãos. Cadê o lugar das crianças? E em Guiné-Bissau, aquele povo fedia muito, assim, você fedia muito. Mas eu os cumprimentava, sabe por quê? Porque as pessoas gostam de ser cumprimentadas. As pessoas gostam de se sentir percebidas, ouvidas, sentidas. Elas gostam disso. Por mais estranho que seja, é legal cumprimentar a pessoa. É muito bom cumprimentar a pessoa. Você acredita que talvez exista alguém dentro aqui dessa igreja que esteja à procura de um amigo, de alguém que entenda ele, que goste dele? Talvez exista uma pessoa aqui do seu lado, que você nem se deu o trabalho de olhar para o lado, mas ela gostaria de ser seu amigo. Ela gostaria simplesmente de receber um sorriso seu. E a gente não dá, porque a gente acha que as pessoas não precisam. Mas as pessoas precisam. E a verdadeira cura espiritual, ela não é feita por nenhum super-herói. Ela é feita por indivíduos que são sensíveis, indivíduos que são espirituais e que desejam fazer o bem para o outro, e assim o fazem. Em Guiné-Bissau, eu tinha um cara que era meu obreiro bíblico, e ele me traduzia sempre, porque eles não entendiam muito bem o que eu falava lá. E em Guiné-Bissau as coisas são um pouquinho diferentes. Digamos que eles não valorizam muito a mulher. O Oriente todo não valoriza a mulher é um lixo para eles. A mulher nunca pode andar do lado do esposo. Tá vendo, mulherada? Vocês agradeçam a Deus pela posição que vocês têm aqui. Não reclamam muito não, que daqui a pouco perde. Lá não pode. Ó, ficaram brava.
sabe que eu sou um feminista, viu? Eu defendo as mulheres acima de tudo. Diz assim que estava tendo um congresso feminista e uma mulher dizia assim lá: gente, as mulheres que fazem o mundo acontecer. Se não fossem as mulheres, onde? Como que as crianças iam ser educadas? Como que ia haver uma casa limpa, uma casa organizada, uma vida organizada? Se não fossem as mulheres, aonde estaria o mundo? E um homem passando no fundo fosse no paraíso. Acontece que não foi culpa só da mulher, né, gente? Não é só culpa da mulher. Acontece que na mulher é assim. Só para vocês entenderem, a mentalidade oriental, ela funciona da seguinte forma. A palavra mulher em árabe é harim, que é muito parecido com o pecado que é haram. Mulher em árabe significa proibido, ou seja, algo que você não pode, é algo ruim, não é algo legal, é algo que você utiliza, mas não é legal. Essa é a impressão que se dá. E lá eles supervalorizam os homens. Eles supervalorizam os homens. Então eu vou dar um exemplo aqui. Como que é o teu nome, parceiro? Como? Levanta aí, Felipe. Você é alto, eu vou usar você como exemplo hoje. Você vai ficar marcado pro resto da vida aqui. Mas segura aí. Lá em Guiné-Bissau, digamos que você seja meu amigo, certo? Minha esposa está aqui, mas se você é meu amigo, eu sento do seu ladinho e fico assim, ó, na sua orelhinha. Já incomodou ou não? Era para ter incomodado, tá? Pode andar, Felipe. Fica. E eles sentam um no colo do outro. Você passa na feira, os negão um no outro. Você, que é isso? Tô te falando, lá eles são assim, eles supervalorizam os homens. E é tudo abracinho, é beijinho, sabe, qualquer fanta, tem coisa errada aí. E o meu obreiro, todo cheio de cultura, né? Cultura africana. Ele tinha que fazer as visitas, ia atravessar a rua, ele queria dar a mão pra mim. Eu falei, tira a mão daqui, negão, tá doido? Cheguei pro pastor na missão e falei, olha, esse negão vai ter problema, hein? O cara querendo pegar na minha mão, depois eu entendi, né? Mas eu falei, olha, tudo bem, respeito sua cultura, mas não põe a mão na minha mão, não. Vamos manter o relacionamento assim, eu sou brasileiro mesmo, e lá não funciona isso. É terrível a maneira que eles tratam a mulher. Lá as mulheres não podem andar na rua assim. A mulher do pastor não podia andar sozinha, porque eles pegam as mulheres e estupram as mulheres. O pastor Elimar Zilo, que hoje é pastor aqui em Santana, ele estava na África, ele era pastor na África, pastor de Bissau. E ele andando com as duas filhas em Bissau, os africanos rodearam ele e falaram assim, dá uma pra gente, porque você tem duas? Ele teve que sair na porrada com o povo lá, porque eles são agressivos demais. Por isso que a AIDS lá se prolifera de uma maneira terrível, porque ela não existe essa ideia de que essa é minha esposa. Não existe, coisa tão primitiva, é muito primitivo isso, né? A ADRA faz um trabalho maravilhoso lá. O slogan deles é assim, cada cuco com cicadu, ensinando que cada um tem a sua tampa e você tem que ficar com o seu parceiro, porque isso evita a transmissão das doenças e tudo, né? Então é uma bagunça, eles realmente desvalorizam as mulheres, né? E as mulheres lá, elas se sentem muito carentes de você falar com ela. Falar. Das 50 pessoas que eu batizei lá no evangelismo, de 40 eram mulheres. Por quê? Eu apertava a mão delas. Só porque eu apertava a mão delas. Queridos, eu não sei como você tem procurado solucionar o seu problema. Eu não sei como você tem procurado resolver a sua situação. Mas eu quero te dizer, não está na mão de nenhum homem. Não está na mão do pastor Bolhão. Não está na mão do Ivan Saraiva, nem do Fernando Iglesias. Tá? Nem do pastor Rafael hoje aqui nessa noite. A solução para o teu problema está nas mãos de Deus e somente Deus. Somente Deus. E ninguém mais. E ninguém mais. Eu costumeiramente, quando eu faço semana de oração, geralmente assim, na semana que se segue, eu recebo uma enxurrada de ligações e mensagens de um monte de gente querendo, de alguma forma, que eu ore. Eu aceito todo pedido de oração e eu oro mesmo por interceder. Não é que eu seja contra a intercessão, eu sou totalmente a favor da intercessão.
O que eu sou contra é a diminuição que a pessoa faz de si mesmo. Como se a oração dela não funcionasse. Como se não fosse suficiente. Me desculpa, gente, isso está errado. Se você é um grande pecador, se você é um grande... Você é tranqueira mesmo. Mas não tranqueira. E reconhece que você é. A sua oração tem poder. Porque a voz mais poderosa nessa terra não é a de Deus. É a do homem. Que quando clama a ajuda dos céus, o céu se manifesta. Amém? Queridos, nunca se sintam tão mal. Nunca se sintam como um leproso que não tem coragem de chegar perto de Jesus. Aquele leproso não chegou para Pedro e falou: Pedro, é o seguinte, olha, eu sei que você anda aí com o cara, ó, você é assim, com um homem, ora aí por mim, Pedro. Ô multidão, vocês que seguem, me ajuda aí, eu não tenho coragem de chegar nele. Imagina se o leproso tivesse feito isso. Mas ele não, ele mesmo, com o pus das feridas, chega perto de Jesus e fala assim: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele nem pede. Ele fala: se você quiser, você pode me curar. Então Jesus toca ele e fala assim: fica curado. E aquele homem fica totalmente curado. Lembra? Sabe por quê? Porque ele não se sentiu sujinho. Ele não se sentiu o pior do que todos. Ele não se sentiu mais nojento do que os outros. Porque ele entendia que Deus cura. Ele entendia que Deus salva. Se Ele é Deus, Ele te ouve. Se Ele é Deus, Ele te cura. Se Ele é Deus, Ele te salva. Amém. Queridos, nessa noite eu gostaria de fazer você entender que não existe nada que impeça a sua comunicação e salvação com Cristo Jesus. Nada te impede. Você não é um verme espiritual. Você não precisa ficar com vergonha de fazer uma oração, de se sentir indigno. Não precisa disso. Se achegue confiante diante do trono da graça de Deus, porque o trono de Deus não é um lugar de justiça punitiva apenas, mas é um lugar de justiça redentiva, uma justiça que transforma, que coloca você no seu lugar, mas salva você para o reino. Sabe que lá nos Estados Unidos eu fui pastor de uma igreja. Eu cheguei para ser pastor e eu pregando sábado de manhã, eu percebi que estava todo mundo inquieto. Por exemplo, agora já é 9h15, talvez algum de vocês esteja inquieto, mas se você tiver vontade de ir embora, fica à vontade, tá? Às vezes tem compromisso. E eu pregando, sábado de manhã, terminei de pregar, fui cumprimentar, e eu percebi que o pessoal começou a sair da igreja e ir pro McDonald's na esquina. Nossa, foram evangelizar, eu pensei. Cadê os colheiros? Foram lá cantar, fazer um serenata pro gerente. Não. Eles foram pra quê? Pra comer, pra almoçar no McDonald's, meu. Big Taste. E eu falei: não acredito nisso. Que lindo que eu tô vivendo. Aí no JA eu fui falar e eu mudei tudo que eu falava. Fui falar sobre o sábado. Falei o seguinte: olha, vocês estão desonrando o nome de Deus. Porque assim, existe pecado despecaminado? Existe. Mesmo existe café descafeinado. Não, isso aqui não é um pecado, é um pecadinho, é um pecado despecaminado. Eu tirei o teor de pecado e diminuiu a tensão. E hoje em dia está tudo liberado. As pessoas acham que a lei é relativa e a lei não é relativa. Compra no sábado e está pecando. Faz coisas que está pecando. E não vem inventar desculpa que isso é muito pior para você. É pior. É muito pior. Você está querendo se enganar a si próprio. A lei é clara. E eu falei isso no jantar. Eu falei assim, chamei todo mundo e falei assim: é o seguinte, quantos que concordam comigo? Alguns, meu. Alguns levantaram a mão. E eu falei: então todos vocês que não concordam, eu convido vocês a se colocar de joelhos agora, que eu vou fazer a oração aqui agora. Eu vou pedir uma oração da maldição para quem estiver errado aqui. A igreja toda altiva, assim, ajoelhou na minha frente. E eu orei e falei: Senhor, se o teu sábado deve ser guardado da maneira que eu disse aqui, que o Senhor amaldiçoe todos aqueles que estão contra, e todos aqueles que estão pregando contra. O Senhor amaldiçoe eles, para que eles entendam que a verdade é verdade. Tem minha oração, sabe o que é uma igreja não gostar do pastor? Aquela igreja, ela aprendeu a não gostar de mim.
2 dias depois, recebo a ligação. Um dos líderes lá do motim. O pastor já tem que desfazer a oração. Bateu o carro, deu perca total, tinha vencido o seguro dele. Aí chegou atrasado na escola, perdeu a prova, perdeu o ano da faculdade. Depois ele trabalhava no asilo lá. Chegou lá, ele derrubou um velhinho, perdeu o emprego no asilo. Ele falou: o senhor tem que desfazer. Eu falei: não vou desfazer nada não. Eu sou Deus. Que amaldiçoa é Deus, eu não tenho poder. O que você está vindo pra gente? Arruma a tua vida com Deus e Ele vai arrumar as coisas com você. Sabe que aquele jovem, ele mudou totalmente. Ele, como ele era o líder, ele fez todo mundo mudar seu pensamento. E eu descobri que às vezes tem gente que precisa de uma maldição para acertar as coisas na vida. Tem gente que precisa, não é de oração de bênção, porque a bênção estraga. Quanto mais tem, pior fica. Quanto mais dá, mais egoísta e ingrato fica. Então eu percebi que a minha oração não faz diferença na vida dos outros. O que faz diferença na vida dos outros é a própria oração do indivíduo. Não é a minha oração que vai mudar a sua vida, mas é a sua oração que muda a sua situação. Em Guiné-Bissau, para terminarmos, eu conheci um rapaz que ele havia sido amaldiçoado pelo malobeiro. Lembra que eu falei para vocês do malobeiro, o sacerdote tirano? Amaldiçoou ele e esse rapaz ficou cego e aleijado. Acácio, o nome dele. Cego e aleijado. E ele vinha para me ouvir. E ele se sentava, né? Ele tinha uma muleta. Ele se sentava e ele ficava me ouvindo assim, sabe? Cego de tudo. Mas ele tudo pelo ouvido, assim, ele captava tudo. E aí eu pregando, aquele indivíduo, ele se concentrava, ele decorava tudo que eu falava. Até que um dia eu fiz um apelo para o batismo. Fiz um apelo. E algumas pessoas vieram. Só que aquele garoto, ele se jogou no chão. Ele não conseguia andar. E ele veio se arrastando com o cotovelo lá do fundo, assim, até o meio onde eu peguei ele e trouxe ele para frente. E ele falou assim para mim: pastor, hoje o senhor pregou sobre o céu. O senhor disse que lá os cegos vão ver e aqueles que não andam vão andar. Eu quero estar lá, pastor. Eu quero estar lá. Então tudo que eu precisar fazer para estar lá, eu vou fazer. Aquele menino me arrancou muitas lágrimas, sabe? E eu orei com ele ali, agradecendo a Deus pela decisão da vida dele. Mas a minha oração não fez diferença na vida dele. Sabe o que fez diferença? Ele se jogou no chão, ralar o cotovelo dele em direção daquilo que ele desejava. Isso faz diferença na sua vida. Essa noite eu quero que você saia daqui sem chorar, porque quem chora, chora também porque o Corinthians perdeu. Eu quero que você hoje saia daqui decidido a lutar pela sua vida espiritual, a fazer uma guerra pela sua vida espiritual. Se precisar rastejar de cotovelo no chão, ralando todo o seu corpo, mas se for preciso você fazer algo para mudar a sua vida espiritual, faça. Não espere nenhum líder, não espere nenhuma experiência mística. Simplesmente espere ter forças para caminhar em direção daquele que é Deus para te curar e te salvar. Esse é o desejo para você e com certeza o desejo do nosso Pai que está nos céus. Amém. Feche seus olhos e vamos orar.